Shalom, Haverim, tudo bem, gente? Pessoal, eu estava aqui, começando meus trabalhos aqui, eu estava até aqui no Zap aqui, ó, até que tá tranquilo aqui a minha correria, e aí eu aproveitei para ver no meu e-mail, e eu abri esse e-mail aqui que eu recebi, que chamou minha atenção o título, textos que foram acrescentados no Novo Testamento, desse camarada aqui, ó, Cláudio Roberto. Aí eu fui, abri o PDF aqui, aí eu veio para essa página aqui, do academia.edu, e baixei a amostra grátis, né? Que eu não tenho prêmio ainda. E eu vim aqui, gente. Eu vim aqui. Nesse ponto aqui que chamou minha atenção, que eu estava aqui vendo o índice, né? Todos. Pá. Aí chegou aqui no ponto 14, chamou minha atenção. Eu fui ver a pesquisa aqui, coloquei no Ctrl F e fui direcionado para essa página aqui. Gente, é impressionante. Esses camaradas, eu não sei o que os caras têm na cabeça. Na verdade, eu até sei, é que eu não posso falar aqui. Vamos ler aqui a encrenca do camarada. Os dois ladrões na cruz, né? Da cruz. Letra A. Segundo o Evangelho de Marcos. Está aqui, bom, para ser mais preciso, gente, ele quer mostrar aqui nos textos que tanto o Evangelho de Marcos quanto o de Mateus mostram os dois ladrões injuriando a Cristo, ó, insultavam, ó, também os que com ele foram crucificados, ou seja, os dois o insultavam. Segundo o Evangelho de Marcos, os dois ladrões na cruz zombavam os carniceiros de Jesus. Note bem que está no plural, também os que com ele foram crucificados. Ou seja, segundo o Evangelho de Marcos, não houve o tal ladrão bonzinho, ó, o tal ladrão bonzinho que se converteu. Muito pelo contrário, ambos zombaram de Jesus. Muito bem. Aí, o texto de Mateus capítulo 27, verso 38 ao 44. No 44, o texto vai dizer: e o mesmo lhes lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Aí o texto do PDF. Segundo a narração do Evangelho de Mateus, os dois ladrões também zombavam de Jesus e blasfemavam dele como os que passavam, e também como os principais sacerdotes, que eram os saduceus, e que, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros, assim mesmo. Tá, aqui está o escárnio, né? Ele vai apresentar agora o texto de Lucas. Lucas, capítulo 23, verso 40 em diante. Para ser mais preciso, vamos aqui ao verso 42. E acrescentou, porque aqui um ladrão está falando, ó, é na revista atualizada. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, né, o ladrão dito da direita, encrencando com o da esquerda. Acrescentou, verso 42. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí o texto do autor do PDF. Segundo o Evangelho de Lucas, que é o mais tardio dos três evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, até aqui ele colocou fora de ordem, porque ele vai dizer mais baixo que Marcos é o primeiro evangelho na frente de Mateus, mas tudo bem. Segundo ele, houve um ladrão bonzinho que se arrependeu na hora da crucificação. A pergunta que eu faço é: onde Lucas foi arrumar tal história se ele não foi testemunha ocular da crucificação? Uma pergunta irrespondível. E outra coisa, é sabido que Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele copiou 90% do testemunho do evangelho de Marcos no seu evangelho. Ora. E ele mesmo, Lucas, nos dá uma informação preciosa, que ele, ao escrever o seu evangelho, pesquisou diversas fontes de outros que haviam feito tal tarefa, ou seja, de narrar os fatos a respeito de Jesus. Veja, olha o texto de Lucas, gente. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler aqui todo esse texto aqui, né? Tendo muitos repreendido, fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, como nulos transmitiu os que foram deles testemunhas oculares desde o princípio, e ministro da palavra. Verso 3. Também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó, excelentíssimo Teófilo, a narração em ordem e toda aquela coisa. Lucas, quando compôs o seu evangelho, por certo estava na sua mesa, ou escrivania de posse do evangelho de Marcos, que é o mais antigo dos 4.
Olha aqui, ó. Nesse vale colocou Mateus na frente de Marcos. E o de Mateus vem logo a seguir. Qual fonte ele teria usado para narrar a história do bom ladrão, sendo que os dois testemunhos principais por escrito na época não tinha tal história? Uma pergunta, outra pergunta irrespondível. Tá igual o sabido, né? Que agora a gente não pode mais falar o nome aqui no YouTube, que pode processar a gente, Tá igual o sabido lá de São Paulo, né? Que para chamar aquilo de milagre tem que ser feito desse jeitinho, do jeito que você quer. Vai te catar, rapaz. Vai vocês dois caçarem o que fazer, rapaz. Palhaçada é essa? Tem que ser do jeitinho que vocês querem, quer dizer que tem que ter dados para responder as perguntas de vocês, para vocês acreditarem no texto bíblico? Quer dizer que agora vocês são os gostosinhos da história. É isso. São os fofinhos da história. Tem que atender às suas prerrogativas, às suas perguntas, para poder vocês entenderem que o texto é autêntico, que o texto é verdadeiro. Peraí, né? Vamos crescer. A primeira contradição diz respeito a Jesus ser zombado pelos dois ladrões nos evangelhos de Mateus e Marcos. E em Lucas existia um ladrão bonzinho, que estava na última hora. Onde é que Lucas achou essa história do bom ladrão, se as fontes que ele usou para fazer o seu evangelho não tinha essa história? Como se Lucas só consultasse Mateus e Marcos. Que fofinho, né? Que legal. Segundo o evangelho de Lucas, apenas um dos ladrões zombava escarnecer de Jesus. Segundo o evangelho de Lucas, o bom ladrão repreendeu o primeiro e ainda se arrependeu e, segundo as melhores traduções, disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora, se liga nisso aqui. Olha só. O segundo erro cria um problema tão grande quanto o primeiro. Se não, pior ainda. Olha o que ele chama de problema. Aí está aqui, o restante do versículo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Mas como seria isso possível se, segundo o evangelho de João, Jesus só ascendeu ao céu depois de 40 dias de aparições aos seus discípulos? E ele mesmo disse a Maria, após a sua ressurreição, após a ressurreição para ela não tocá-lo, que ele não tinha ido para o Pai ainda. Outra pergunta irrespondível. Não tem como responder isso aqui, né? Senão a gente vai ter que inventar uma história, etc e tal. Meu camarada, presta bem atenção. Yeshua de fato não tinha ido para o Pai, ok? Mas ele já tinha levado o segundo evangelho de Nicodemos, segundo o evangelho apócrifo de Nicodemos, é o ladrão da direita, chamado Dimas. Tá, então vamos lá. Yeshua levou Dimas para o paraíso naturalmente, normalmente, sem qualquer dificuldade. Com o fato dele não ter ido para o Pai. Ok? O Dimas não está no céuzão de Deus, meu nobre. Ele está no paraíso. Ok? Senão, de fato, não faria sentido essa frase aqui para Maria. E outra coisa, ele não falou para não tocar nela. Ele falou para não deter nela. Ela segurou ele. Mas não me detenhas. É essa a ideia do texto grego. Não me detenhas. Ok? Só uma correção aqui. Aí vamos continuar aqui a sua leitura. Se é que você vai ver esse vídeo, né? O grande problema dessas passagens é que os dois evangelistas dizem que os dois ladrões zombavam, escarneciam e insultavam Jesus na hora da crucificação. E o quarto evangelista não diz nada a respeito. O problema está no silêncio? Eu não sabia disso não, que isso aqui seria um problema. E o quarto evangelista também foi testemunha da crucificação e estava com Jesus na hora da crucificação, segundo o relato do próprio evangelho. Sim, João estava ao pé da cruz. Aí, olha aqui a pergunta que ele apresenta aqui em seguida. E por que ele se cala em relação aos dois ladrões na cruz? Morra e vai lá perguntar para ele, meu camarada, que ele já morreu, o João já morreu. Só você morrendo e indo lá, onde ele está, para perguntar para ele. Por que ele não falou nada do ladrão na cruz? Ou então você espera João ressuscitar e pergunta para ele. Tá bom? Enfim, Lucas parece ser uma voz solitária. Ainda bem que você disse que parece, né? Ser uma voz solitária sim, tá. A defender o bom ladrão. Mas a defender o bom ladrão... Você acha que Lucas... A intenção dele era essa? Defender o bom ladrão?
e relatar o fato diferente do ocorrido. Diferente do ocorrido? Os dados complementares, tu chama de diferença? Muito bem. E ao que falar das palavras? Hoje mesmo, olha só, esse mesmo aqui é por sua conta, tá, meu nobre? É por sua conta, tá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Infelizmente, a história já é duvidosa. Bom, se você faz uma afirmação dessa, tudo indica que você não é o defensor bíblico. Ok? Você não é o defensor das escrituras. Então aqui, você podia colocar felizmente a história é duvidosa, porque não é isso que você está apresentando nessa sua proposta. É porque infelizmente, quem tem que falar infelizmente é a gente que é crente. Você não é, parece que não é crente, porque para você fazer um documento desse aqui com tantas críticas, infelizmente a história é já duvidosa, né? Já é duvidosa. E as traduções mal feitas complicaram ainda mais a situação. Pode complicar a situação de interpretação, mas não o fato em si. Prosseguindo aqui, ó. Colocando palavras na boca de Jesus que ele não diz. Você estava lá para você conferir? Você estava lá para você conferir? Qual é a base para você falar que Jesus não disse isso? Você está usando aqui Mateus e Marcos, né? Se não está Mateus e Marcos, foi porque Yeshua não disse? Vai. Pois estas palavras mal traduzidas colocam a situação da ressurreição dos mortos no último dia e do julgamento final em xeque. Oh, olha, as más traduções está colocando em xeque a ressurreição dos mortos no último dia e do julgamento final em xeque. Oh, não sabia disso não. Grande dificuldade. Agora, os crentes apologetas têm. Para falar em crente apologeta, gente, sobre essa questão aqui dos ladrões, eu vou colocar a maioria, mas todos que eu vi, eu não tive acesso a todos eles, mas todos que eu vi falar sobre esse texto, essa questão, essa aparente contradição, fala o seguinte: não, Lucas está narrando o evento poucas horas depois do período em que Mateus e Marcos estão narrando. Isso é os apologetas que dizem para resolver esse problema aí, certo? A maioria, gente, a maioria, para não falar todos, porque todos o que eu vi, todos, não são todos os apologetas, mas todos que eu vi, eles dizem isso. Eles dizem isso, ok? Que Lucas está narrando o fato um pouquinho depois, mas qual é a base escriturística para tal afirmação? Em apologetas, qual é a base em defensores das escrituras? Qual é a base que vocês estão utilizando para falar que Lucas está escrevendo o fato poucas horas depois da zombaria dos dois ladrões? Está escrito isso nos textos? Claro que não. Entende? Então isso aí é uma suposição que os apologetas levantam para explicar uma contradição, uma possível contradição no texto bíblico. O texto tem que se garantir. Os textos têm que se garantirem. Ok? Por que eu estou tratando isso aqui com vocês? Porque se vocês forem pesquisar a respeito disso, a maioria vão dizer isso. Só que esse assunto é pauta da série Vamos Pensar um Pouco Diferente? Que eu vou gravar o mais breve possível. Que eu estou aqui em Minas Gerais. A vida aqui em Minas Gerais é diferente da do Rio de Janeiro. Aqui a minha vida é muito mais corrida do que era no Rio. Então eu estou com muita dificuldade para colocar esses assuntos aqui no canal. Preste bem atenção, gente. Iremos tratar desse assunto sim. É pauta da minha série sobre... Vamos Pensar um Pouco Diferente. É o nome da série. Tá? E os senhores vão ficar abismados com o que nós iremos... Com a resolução que nós temos para essa questão. Ok? Os senhores verão o quão as escrituras são lindas demais. O quanto a escritura é linda. Como que se encaixa perfeitamente cada fato. Cada detalhe. Ok? É um pouco mais complexa a explicação para resolver esse problema aí. Mas nada de que o ladrão da direita se arrependeu depois de ter injuriado Yeshua e etc e tal. Gente, olha só, deixa eu dar um spoiler aqui para vocês, ok? Do que eu vou tratar desse assunto
nesse vídeo da nossa série Vamos Pensar um Pouco Diferente. Segundo o Evangelho de Nicodemos, um evangelho apócrifo de Nicodemos, o nome desse ladrão é Dimas. Dimas. Então vamos trabalhar com esse nome, tá? Vocês sabiam que o ladrão que Lucas faz menção, o chamado Dimas, ele sequer zombava de Yeshua? Você sabia que o Dimas não insultou Yeshua? Mas Leandro, Mateus e Marcos estão dizendo. Vocês sabiam que Dimas não insultou Yeshua? Mas Leandro, aí você está indo também contra o texto. Não. De jeito nenhum. Ok? Mateus e Marcos não estão falando do Dimas. Ah, Leandro, essa eu quero ver. Então espere, hein? Que eu vou tratar de assuntos mais polêmicos e urgentes antes desse assunto, mas eu vou fazer, com certeza, esse trabalho, ok? Já é pauta minha já de anos, ok? E essa encrenca desse PDF aqui, ó, isso aqui vai derreter na mente de vocês. Essa encrenca aqui, ó, vai derreter. Prosseguindo e finalizando. Pois se a pessoa morrer, já vai para o paraíso, para que será necessário a ressurreição? Oh, meu camarada, e para que o juízo final? O juízo final é para você fazer parte dele, meu camarada. Só pode, né? E se não há ressurreição, logo é vã nossa fé, segundo as palavras do próprio Paulo. Segundo palavras do próprio Paulo. Tá certo? Rapaz. Bom, gente. Presta bem atenção. Eu não consigo colocar o paraíso lá no terceiro céu. Justamente por causa das palavras de Yeshua. Porque, vamos lá, eu preciso de um corpo incorruptível para estar lá no céuzão de Deus. Certo? E Yeshua, quando morreu, ele foi para o paraíso e levou o Dimas para lá. Quando ele ressuscita, ele fala para Maria, não fui para o Pai ainda, porque o Pai está no terceiro céu. Ah, mas o Pai não é onipresente? Gente, peraí, isso é outra história. Tá? A ideia é o céu como morada de Deus. Céuzão de Deus. Pá. Céuzão de Deus. Céuzão. Tem vários céus, né? O céuzão lá. Para lá que Yeshua não foi quando ele morreu. Ele foi para o paraíso. Como qualquer morto santo vai. Entende? E o Dimas, naquele momento, ele se arrependeu dos seus pecados, não de uma suposta zombaria que o dono desse PDF aí está dizendo que ele fez. Tá bom, gente? Então, para finalizar aqui, sim, a galera vem do paraíso, tá? Do filho de Abraão, para ressuscitar, para ter já ressuscita incorruptível, aí vai para o céu. Ok? Por isso que eu faço a diferença do paraíso e do terceiro céu. Me refiro a local. Tá? A local diferente, mas ambos são locais para os salvos. Tá bom? E aqui acaba aqui o texto dele. É isso, gente. Tá bom? Então essa encrenca aqui a gente vai resolver aí. Sabe, sei lá quando. Mas é pauta da nossa série Vamos Pensar um Pouco Diferente. E vocês, gente, cuidado com esse tipo de PDF, de site, de canal de YouTube que fala essas paradas aí, ó. Tá bom? Porque se você não tiver um preparo, você acaba esmorecendo na fé. Se isso não aconteceu com o dono desse PDF aí, né? Tá entendendo, gente? Então é coisa... Gente, rapaz, olha o tom do camarada. É como se fazendo perguntas que na mente dele é irrespondível. Não, isso aí a gente vai resolver, meu camarada. Tá bom? Isso aí a gente vai resolver. Tá bom, gente? Shalom, Haverim.